Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, 20 projetos de lei estão em pauta no expediente para leitura e podem começar a tramitar. 6 deles são de autoria do governo do estado. E eu destaco aqui o projeto que trata de mudanças das regras para os devedores reincidentes, devedores de impostos diante do governo do estado. Acompanhe os trabalhos com a gente. Eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declara mesmo aberto e convido ele, o delegado Danilo Baense, a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que coloquem em posição de respeito. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia Legislativa. Consulto. Algum parlamentar queira fazer registro de silêncio? Ouço o deputado Capitão Assunção, logo o deputado Mazinho dos Anjos. Obrigado, presidente. Solicito a vossa excelência 1 minuto de silêncio em virtude do passamento do irmão Joseli de Oliveira, membro da Igreja Cristã Maranata de Marcílio de Noronha 4, sob a liderança do nobre pastor Almer. Esse falecimento ocorreu no dia 8 de março, senhor presidente. E há despedidas que silenciam um ambiente inteiro. Há ausências que são sentidas antes mesmo das palavras serem ditas. E hoje é assim. Hoje a dor visita a todos que conviveram com esse servo do Senhor. Joseli não foi apenas mais um entre nós, mas foi um valente cuja vida deixou marcas de amor, de fé e de muita comunhão. O irmão Joseli de Oliveira deixa saudades profundas, senhor presidente. Saudades no coração da esposa, dos filhos, dos netos, de todos os familiares e dos irmãos que serviram com ele na Igreja Cristã Maranata. Saudade entre os irmãos de todas as congregações e entre aqueles que conviveram com ele, que ouviram sua voz, receberam seu carinho e testemunharam sua caminhada. Quando parte alguém que foi amado de verdade, não é apenas uma pessoa que se vai, fica um vazio, senhor presidente, fica uma lembrança viva, fica um pedaço da história gravado em cada coração. E só o Senhor, na sua infinita misericórdia, pode preencher esse vazio. Joseli deixa sua esposa, Celedi Rocha de Oliveira, seus filhos Juscelia Rocha de Oliveira, David Rocha de Oliveira e Ana Paula de Oliveira, sua nora Gislene Friedeck de Oliveira, seus genros Wellington Júnior Costa e o irmão Luciano Bragança da Costa, além de seus 7 netos que levarão consigo não apenas a lembrança do nome, mas a presença do amor que ele tanto semeou. Nesse momento, senhor presidente, faltam palavras capazes de preencher essa tão grande ausência, mas não falta oração, não falta clamor, não falta a certeza de que o Senhor é aquele que sustenta o coração ferido e fortalece a alma abatida. Que Deus console profundamente essa família, que visite cada coração enlutado, que transforme a dor em memória honrada, a saudade em ternura e o pranto em esperança. Muito obrigado, senhor presidente. Eu ouço o deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, também gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Valdomiro Pereira Filho, conhecido como Dida, irmão do meu tio Levi Menezes, que foi casado com minha tia, irmão do meu pai, Edith. Gostaria de deixar as minhas condolências para os familiares, para a Lúcia, sua esposa, suas filhas e todos os familiares e parentes de um amigo leal, um parceiro, um companheiro da nossa família, que foi o Dida. Então gostaria de solicitar o registro nos anais da casa de 1 minuto de silêncio para o Valdomiro Pereira Filho, do querido Dida. Obrigado, presidente. Ouço a palavra agora o deputado Bruno Rezende. Senhor presidente,
colegas deputados e deputadas, eu solicito aqui um minuto de silêncio para o nosso amigo Beraldo Rabi. Beraldo trabalhava com o deputado Alan Ferreira, que não está aqui hoje porque está no velório com a família, e são vários e vários amigos e cachoeirenses chorando hoje pelo querido Beraldo. Fica aqui minhas condolências a toda a família, a todos os amigos, e que Deus o tenha em muito bom lugar. Doutor Bruno Rezende, por favor, registrar a presença de Vossa Excelência. Eu sei que Vossa Excelência registrou, mas deu um problema no painel. Só pedir para reconfigurar ali. Muito obrigado. Nesse momento, solicitação dos deputados Capitão Assunção, Mazir dos Anjos e Bruno Rezende, solicita a todos que se coloquem em posição de respeito para que façamos um minuto de silêncio. Muito obrigado. Passamos então. Fica dispensada a leitura da ata na sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Passamos então à fase do expediente, primeira fase do expediente para simples despacho, ofícios 12 e 148, deputada Camila Valadão, indicando a senhora Cátia Fialho, conselheira municipal da Cultura de Cariacica. Isso. O uso da tribuna popular. Defiro. Dos itens 2 ao 21, projetos do Governo do Estado e de parlamentares para os fins que especificam. Os itens 2 ao 10, 13 ao 17, 20 e 21, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência. Espaço para o item 11 junte-se ao projeto de lei 29/2026. Espaço para os itens 12, 18 e 19, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item número 22 e 23, pareceres das comissões permanentes aos projetos que especificam. Despacho para esses itens, conforme o caso, são tramites na forma regimental ou incluso na hora do dia para cumprimento do prazo regimental. Então, é do item 22 ao 33. Dos itens 34 ao 35 são requerimento de informações oficiais. Despacho para esses itens é ofício. Segunda fase do expediente sujeita a deliberação, carecendo de quórum mínimo 16 deputados. Já temos 24 presentes no painel eletrônico. Segunda fase do expediente, requerimento de urgência 0726, deputado Vandinho Leite. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como 5 contos, contrários manifestam. Aprovado. Requerimento de urgência 24/2006, de minha autoria, ao projeto de lei 4026. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como 5 contos, contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 25/2026, também de minha autoria, o projeto de lei 4126. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como 5 contos, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 26/2026, de minha autoria, o projeto de lei 4226. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como 5 contos, contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 27/2006, de minha autoria, o projeto de lei 4326. Em discussão, não havendo quem discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como 5 contos, contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 28/2026 ao projeto de lei 4426. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como 5 contos, os contrários manifestem. Aprovado. 42, pareceres 34 e 56, gerado no sistema digital da Comissão de Justiça. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permanecem como 5 contos, contrários manifestem. Aprovado. Tramites na forma regimental. Do item 43 ao 143,
43 ao 143. Indicação das senhoras e senhores deputados colocarem nesse momento em conjunto para ser discutida. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos então ao deputado Coronel Wellington. Só gostaria de agradecer aos senhores e senhoras deputados pela aprovação da indicação número 256 que nós fizemos para instalação de sinalização turística padronizada, moderna e visível, indicando o acesso ao Convento da Penha através dos bairros Praia da Costa e Centro, especialmente nos pontos estratégicos do grande fluxo. Nós temos visto que o GPS está conduzindo algumas pessoas para as proximidades, mas muitas pessoas ficando perdidas ali, buscando alternativas e assim informações sobre o acesso ao Convento da Penha. A comunidade da região me passou essa informação e eu fiz a indicação e os senhores e senhoras votaram favorável. Muito obrigado, presidente e todos os demais deputados. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Passamos imediatamente à ordem do dia. Senhoras e senhores deputados, considerando a manifestação da Procuradoria dessa Casa, conforme previsto no artigo 178 do Regimento Interno, esta presidência determina a juntada do projeto de lei 1726, de autoria do deputado Alexandre Chambinho, ao projeto de lei 574/2025, de autoria do deputado Fabrício Gandini. Do item 1 ao 6, projeto de discussão especial em segunda sessão. Em discussão, não havendo oradores inscritos, a matéria segue para a terceira sessão. Do item 7 ao 14, projeto de discussão especial em primeira sessão. Em discussão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a segunda sessão. Espera aí, do item 7 ao 14. Então, terminando aqui essa parte do expediente, eu vou encerrar a sessão convocando uma próxima às 15h15. Está encerrada a sessão, estou autorizando a abertura do painel para registro do voto, convocando a sessão para as 15h15. Solicito os colegas deputados que registrem sua presença, são os projetos que vamos colocar na pauta que aprovamos a urgência em plenário. Está encerrada a sessão. Senhor presidente, eu gostaria de registrar a presença aqui de dois amigos de Vossa Excelência, meus amigos, os vereadores Rony e Everton da Saúde aqui de Brejetuba. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse trabalho brilhante que vocês fazem na nossa querida cidade de Brejetuba, ao lado do prefeito Levi da Mercedinha. Você está acompanhando nesse momento o intervalo da sessão entre a sessão ordinária e a sessão extraordinária, que acabou de ser convocada pelo presidente Marcelo Santos. Enquanto não começa a sessão extraordinária, vamos a um giro de notícias no portal da Alhas. Governo estadual quer doar imóvel para Cachoeiro de Itapemirim implantar uma escola. A Assembleia realiza programação especial na Semana dos Animais. E ações alusivas ao Dia Nacional dos Animais, celebrado em 14 de março, incluem feira pet, mutirão de castração e vacinação, adoção responsável e homenagem a protetores. A programação você encontra no site da Assembleia no al.es.gov.br. E também teremos a semana movimentada por audiências públicas. Balneabilidade das praias vai ser tema de debate na terça, na Assembleia. Alain Ferreira, Calegari, Camila Valadão, Dari Pagung, Deninho Silva, justificando a ausência dele, está numa consulta médica. Engenheiro José Rocha Esmeraldo. Aí registrar a presença, Zé. Hudson Leal, Irine Lopes, Lucas Polese e Mazinho dos Anjos. Registrar as respectivas presenças. Deputado Alexandre Chambinho, por favor, aqui na mesa.
Voltando à programação das audiências públicas da semana, na terça-feira o tema é balneabilidade das praias. E na quarta vai ter audiência pública sobre cooperativismo em Linhares. E também você pode ler no portal de notícias da Assembleia: Alice fortalece a autonomia das mulheres contra a desigualdade. Projeto suspende prazo de concurso durante vedação eleitoral. Comissão de Infraestrutura delibera ações sobre obra abandonada em Muniz Freire. E ainda, doação de áreas para a Serra visa intervenção viária e administrativa. Estado vai doar a Alegre terrenos para reforçar a estrutura administrativa. Projeto promove ajuste na lei do ICMS contra devedores reincidentes. Governo regulariza isenção de taxas para publicações no Diário Oficial. E agora vamos às atividades que foram votadas agora há pouco na sessão ordinária. Foram aprovados 6 requerimentos de urgência, e indicações do governo dos deputados ao governo do Estado. E entre os projetos de lei que começam a tramitar, 3 deles são de iniciativa da deputada Erine Lopes e tratam de ações comemorativas, esses projetos, ou que celebram, o Mês Internacional da Mulher. Um projeto dispõe sobre procedimentos e diretrizes para a prevenção e o enfrentamento de violência institucional contra mulheres. Outro pede medidas de prevenção, proteção e assistência às mulheres usuárias do transporte intermunicipal rodoviário de passageiros. Também da deputada Erine Lopes, projeto que dispõe sobre o mapeamento, organização e divulgação dos dados sobre os impactos da crise climática na vida das mulheres. Também sobre a questão da mulher, projeto do deputado Deninho Silva, que começou a tramitar, ele prevê a criação do Programa Estadual Permanente de Monitoramento Eletrônico de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, com a finalidade de reforçar a efetividade das medidas protetivas de urgência, além de outras medidas. Onde, invocando a proteção de Deus, declara aberta mesmo, e convido ele, delegado Danilo Baença, a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que coloquem posição de respeito. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Muito obrigado, deputado Ali Baez. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Deputada Janete Sá, um minuto de silêncio. Deputada Janete Sá. Eu peço um minuto de silêncio, senhor presidente, em respeito à memória do padre Amarildo Luiz Currade, pela trajetória de 66 anos na vida e ao impacto que deixou na paróquia São Pedro e em toda a comunidade de Guarapari. Que esse momento traga conforto aos familiares, amigos e aos fiéis que sentem a sua partida repentina. A dedicação de uma vida inteira à comunidade é um legado que permanece vivo mesmo após a despedida. Assim, nós agradecemos todo o trabalho pastoral do padre Amarildo Luiz Currade e toda a sua trajetória frente à Igreja Católica e à comunidade de Guarapari. Ok, por solicitação do deputado Janete Sá, façamos então um minuto de silêncio. Solicito aos colegas coloquem em posição de respeito.
Muito obrigado. Não, me deleta aqui, me deleta. Vou passar para a Danila aqui. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 1526, que dispõe sobre a concessão de isenção de pagamento para publicação no Diário Oficial do Estado às entidades sem fim lucrativo de interesse público. Entendo que esse é um projeto que tem um ganho social muito importante que o governo apresenta, porque nós estamos falando de isenção de pagamento para as entidades sem fins lucrativos que necessitam de publicações oficiais. E aí estão sendo isentas as suas publicações no Diário Oficial. Convoco nesse momento a Comissão de Justiça. Dari, deputado Dari. Justiça e Finanças designa o deputado Dari Pagum para presidir e relatar. Vossa Excelência, doar um pouco do sangue de Vossa Excelência no plenário. Muito obrigado, deputado Dari. Senta aqui. Recebo o projeto de lei 15/2026 para relatar, oriundo da mensagem governamental 08/2016, que dispõe sobre a concessão de isenção de pagamento para publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo às entidades sem fins lucrativos de interesse público e da outras providências. Quero aqui primeiro parabenizar o governo do Estado, porque é importante não cobrar as publicações no Diário Oficial de entidades sem fins lucrativas. E o nosso parecer é pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa na Comissão de Justiça e pela sua aprovação na Comissão de Finanças. E coloco o projeto em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota na Comissão de Justiça, como vota o deputado Fábio Duarte. Com o relator, o deputado Lucas Polese. Com o relator, o deputado Capitão Assunção. Com o relator, presidente. Deputado João Coser. Com o relator, deputado Mazil dos Anjos. Com o relator, deputado Alain Ferreira. Deputado Coronel Wellington. Com o relator, parabenizando o governo pelo envio dessa mensagem e aprovação aqui na Assembleia, presidente. Obrigado. Aprovado a constitucionalidade na Comissão de Justiça, passo a colher os votos na Comissão de Finanças. Deputado Mazil dos Anjos, presidente. Deputado Chambinho. Com o relator, deputado Mazil dos Anjos. Com o relator, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com o relator, deputado Janete de Sá. Com o relator, deputado Danilo Banhes está na presidência, deputado Coronel Wellington. Com o relator. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Adilson. Com o relator, deputado Calegari. Com o relator, deputado Chambinho já colheu os votos, aprovado por unanimidade nas duas comissões. Devolvo a mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Eu coloco a matéria em discussão no plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para extração dos autógrafos. Item 2, discussão em regime de urgência, projeto de lei 40/2026, oriundo da mensagem governamental 19/2026, que altera o artigo 67 da Lei 7.000, de 27 de dezembro de 2001, ICMS, que visa adequar o texto legal aos fluxos de trabalho relacionados à classificação de contribuintes como devedores contumazes, envolvendo a submissão à regra especial de fiscalização, bem como o acompanhamento das medidas aplicadas de modo a permitir ao gerente fiscal delegar competência para a execução de atos relacionados, publicado no edital do dia 9/2/2026. Convoco a Comissão de Justiça e Finanças, designar o deputado Dari Pagum para presidi-las, se relatar, se entender. Deputado Danilo, recebo projeto de lei 40/2026, oriundo da mensagem governamental 19/26, que altera o artigo 67 da Lei 7.000 de 2021, que visa adequar o texto legal aos fluxos de trabalho relacionados à classificação de contribuintes como devedores contumazes,
envolvendo a submissão a regime especial de fiscalização, bem como o acompanhamento das medidas aplicadas de modo a permitir ao gerente fiscal delegar competência para a execução de atos relacionados. Além disso, trata de responsabilidade do destinatário pelo correto recolhimento do imposto deferido pelo devedor contumaz. Deputado, só um minuto, que eu acho que é aquele projeto que a gente estava tratando. Vamos colocar... Presta aí, Mazinho, para mim fazer essa emenda, a emenda oral. No parágrafo 10 do artigo 67, a responsabilidade do destinatário de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo não é afastada nas hipóteses de erro ou omissão do devedor contumaz. A nossa emenda, simplesmente, nós vamos incluir aqui a atuação, deputado Mazinho, a letra aqui, em caso de operações reiteradas. Essa que foi a emenda que nós tratamos com o nosso secretário da Fazenda nesse momento. Nosso parecer é pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa na Comissão de Justiça e pela sua aprovação na Comissão de Finanças. Coloco o parecer em discussão, deputado Mazinho dos Anjos. Discutir rapidamente, presidente, só para fazer um esclarecimento em relação à emenda. A gente fez um debate aqui antes de começar a sessão, junto com o deputado Calegari, deputado Dari, deputado Lucas Polese, deputado Chambinho, e você conversar com ele. Esse parágrafo 10º, ele está dizendo o quê? Quando você é destinatário de uma mercadoria, compra uma mercadoria de um devedor contumaz, um cara que não paga imposto reiteradamente, você também vai ser objeto de fiscalização, porque você está comprando um devedor contumaz. A gente achou, e o secretário entendeu, que se você compra de boa fé uma única vez, né, porque a pessoa que compra pouco, ele não vai no site da Receita e vê a lista dos devedores contumaz. Então, se você está comprando apenas uma única vez, não é justo você entrar nessa fiscalização. Então, a sugestão aqui foi fazer uma vírgula ao final do parágrafo 10º, colocando que em casos de operações reiteradas, se está comprando reiteradamente de um devedor contumaz, você vai sofrer as penalidades aí da fiscalização. Então, é nesse sentido que a gente fez essa emenda, para que todos os deputados possam votar com mais tranquilidade. Obrigado, presidente. Eu quero discutir também. Continua em discussão, deputada Janete Sá. Exatamente isso que eu queria falar, porque realmente, muitas vezes a pessoa comprou de boa fé, não sabia, foi uma primeira vez, aí realmente não cabe ele ser alcançado. Mas no caso do devedor contumaz, eu quero louvar a iniciativa da nossa Fazenda, da nossa Secretaria da Fazenda, porque não se justifica a existência e a permanência do devedor contumaz, se beneficiando de medidas que são adotadas para ajudar as pessoas que porventura, os empresários que porventura tiveram algum problema de interpretação da lei, e aí a gente faz o refis, a gente toma algumas atitudes políticas aqui visando colocar recurso no caixa, mas para poder estar atendendo aquele que teve uma dificuldade, aquele que teve um erro, inclusive na interpretação da lei, mas aquele que é devedor contumaz, que já faz com o propósito de se beneficiar de legislações do Estado em benefício próprio,
a gente considera que a medida é altamente eficiente no sentido de acabar com essa sonegação existente ainda por parte de alguns, que torna desequilibrado o ambiente da comercialização, o ambiente de negócio. Aquele que não paga imposto, é claro que ele entra com vantagem perante aquele que cumpre com suas obrigações. Então não é justo a gente nivelar no mesmo nível quem cumpre com as obrigações com aqueles que não cumprem com as obrigações. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Começa a colher os votos na Comissão de Justiça, como voto do deputado Fábio Duarte. Com relator, deputado Mazinho dos Anjos. Com relator, deputado Lucas Polese. Com relator, deputado Calegari. Com relator, deputado Alan Ferreira. Deputado João Coser. Com relator, deputado Coronel Wellington. Com relator. Com relator, aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça, com a emenda. Assunção aqui, presidente. O senhor não recolheu meu voto, tá? Deputado Capitão Assunção. Com o relator e com a emenda. Obrigado, deputado. É porque o deputado colheu os votos na Comissão de Finanças, com o voto do deputado Chambinho. Com relator. Com relator, deputado Mazinho dos Anjos. Mazinho. Com relator, deputado José Esmeraldo. Com relator, deputado Janete Sá. Com relator, deputado Danilo está presidindo, deputado Coronel Wellington. Com relator, deputado Adilson Espíndola. Com relator, deputado Calegari já colheu os votos. Aprovado por unanimidade nas duas comissões, devolvo a mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Eu retorno à Comissão de Constituição e Justiça, deputado Dari, para a redação final. Senhor presidente, recebo o projeto para relatar só a redação final, porque houve a emenda no artigo, no parágrafo 10, onde nós colocamos só em caso de operações reiteradas. O nosso parecer na Comissão de Justiça é pela aprovação. Coloco a redação final em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Capitão Assunção? Capitão Assunção, como vota? Na redação final. Com o relator. Com o relator, deputado João Coser. Deputado João. Com o relator, deputado Lucas Polese. Deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Alan Ferreira. Deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, aprovado na Comissão de Justiça a redação final. Devolvo a mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Coloco em votação a redação final. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para a estação dos autógrafos. Item 3, discussão única regime de urgência, projeto de lei 41/2026, oriundo da mensagem governamental 10/2026, de autoria do Poder Executivo a doar a área do município da Serra, Espírito Santo. A solicitação foi formalizada pelo município da Serra em área equivalente a 433 metros e 74 quadrados, integrante de uma parte de terreno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aristóbulo Barbosa Leão, localizada em frente à referida unidade escolar e ao longo do trecho da rua BNH e rua projetada para fins de execução de intervenção viária, fundamentando-se no interesse público, pois objetiva a remoção do estacionamento rotativo e a duplicação da avenida BNH com implantação de área exclusiva para embarque e desembarque de estudantes e servidores. A medida visa aumentar a segurança viária, melhorar a fluidez do tráfego e promover a acessibilidade. Publicado no edital dia 9/2/2026, eu convoco as comissões de Justiça e de Infraestrutura, também a Comissão de Educação e Comissão de Finanças, e vou designar o deputado Alexandre Chambinho para presidi-las e, se entender, relatar.
Obrigado, presidente deputado Danilo Baense. Passo a relatar o projeto de lei 41/2026, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município da Serra. Nosso nobre presidente deputado Danilo Baense já fez um relatório breve do projeto de lei, onde é feita uma doação de um imóvel em uma área medindo 433 metros quadrados na cidade da Serra para o município, para melhorias e intervenção viária ali próximo ao Shopping Laranjeiras, próximo à Escola Aristóbulo Barbosa Leão. Obra essa que já foi inclusive executada pelo município, já foi feita a melhoria no sistema viário para a entrega da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, que nós tivemos a alegria de entregar no final do ano passado, uma escola nova, uma escola moderna, que hoje atende cerca de 2.400 alunos do nosso município da Serra, uma escola modelo, um grande investimento do governo do estado, e essa obra foi necessária para a melhoria do sistema viário no município da Serra, especialmente ali em Laranjeiras. Hoje uma obra pronta, e então essa lei é justamente para a regularização do imóvel, regularização da área aqui próximo, em frente à Escola Aristóbulo Barbosa Leão. Quem passa por ali, quem frequenta, já está vendo a melhoria que foi feita nesse local, uma obra importante, melhorando a mobilidade urbana da cidade da Serra, especialmente do bairro Laranjeiras, que tem um fluxo enorme de veículos e de pedestres naquele local, melhorando o acesso dos alunos na entrada e na saída da escola deputado Capitão Assunção. Então eu relato pela aprovação esse projeto de lei e passo a colher os votos nas comissões reunidas, passo a colher os votos na Comissão de Justiça, como voto do deputado Dari Pagong. Deputado Chambim, o senhor foi pela constitucionalidade, né? Constitucionalidade, beleza. Boa técnica legislativa, relato pela aprovação do projeto de lei, como voto do deputado Dari Pagong. Como voto do deputado Dari Pagong? Voto pela aprovação, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputado João Cosi. Deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Eu voto com o relator, presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Como voto, deputado Alan Ferreira. Está de licença. Deputado Lucas Polese. Com o relator, deputada Raquel Lessa. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças, deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho. Com o relator, deputado Deninho Silva. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Com o relator, deputada Janete de Sá. Com o relator, deputado delegado Danilo Baense está presente. Coronel Wellington. Com Vossa Excelência. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Calegari. Com o relator, deputado Dari Pagong. Com o relator e aprovado na Comissão de Finanças, Comissão de Educação. Deputado Marcos Madureira. Como vota? Deputado Marcos Madureira. Com o relator, deputado Dari Pagong. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Fabrício Gandini. Como vota, deputado Fabrício Gandini? Com o relator. Como vota, deputado Bruno Rezende? Aprovado na Comissão de Educação. Comissão de Infraestrutura, deputado João Cosi. Com o relator, deputado Marcos Madureira. Com o relator, aprovado nas comissões reunidas. Devolvo o projeto de lei para Vossa Excelência, presidente, deputado Danilo Baense. Relatório aprovado em todas as comissões. Muito obrigado, deputado Alexandre Chambim. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para extração dos autógrafos. Item 4.
4. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 42/2006, oriundo da mensagem governamental 11/2006, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Serra para permitir a instalação da sede da Procuradoria-Geral do município, permitindo o aprimoramento das condições de trabalho dos servidores, otimizando o atendimento às demandas jurídicas e administrativas, reduzindo os custos atualmente despendidos com locação de imóveis ou instalações inadequadas, publicado no edital do dia 9/2/2026. Antes de convocar as comissões reunidas, vamos aproveitar que nós estamos com os alunos ali, aqui. Eu quero aqui saudar aos alunos da escola UMEF General Luiz Edmundo Pinto de Souza. Muito obrigado pela presença de vocês. São 39 alunos ali do município de Vila Velha, com os professores Mônica Aparecida de Abreu, Isaías das Neves Silva e também a Jussara, o professor Jussara Souza Rocha. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos hoje aqui numa sessão ordinária, aliás, extraordinária agora da Assembleia Legislativa, votando aqui uma série de projetos que estão sendo apreciados aqui pelos nossos nobres deputados. O general Luiz Edmundo atuou durante muito tempo aqui no nosso estado. Ele foi comandante do 38º Batalhão de Infantaria, lá em Vila Velha, o general Tibúrcio, né, e também foi secretário de Segurança Pública do nosso querido estado. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu convoco as comissões de Justiça, de Infraestrutura e de Finanças. Xambinho, você vai nessa? É o terreno na serra. Ok, então vou designar aqui o deputado Alexandre Xambinho para presidir as comissões de Justiça, Infraestrutura e Finanças em conjunto e, se entender, relatar. Obrigado, presidente, deputado Danilo Baense. Mais um projeto de lei de doação de terreno na cidade da Serra. É importante esse terreno, que é um terreno que vai ser doado pelo município, medindo 624 metros quadrados, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no centro da Serra, que tem por finalidade um terreno que vai ser doado para o município com finalidade de atender uma demanda da Procuradoria-Geral do município da Serra para a instalação da Procuradoria do município da Serra. Eu relato pela aprovação esse importante projeto de lei, pela boa técnica legislativa, e passo a acolher os votos nas comissões reunidas. Constituição e Justiça, Pela Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e pela boa técnica legislativa, e passo a acolher os votos nas comissões reunidas. Como voto deputado Dari Pagung na Comissão de Justiça, pela aprovação no relatório, deputado Mazinho dos Anjos, deputado João Cose, deputado Fábio Duarte, deputado Capitão Assunção. O relator, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Alan Ferreira, ausente. Deputado Lucas Polese. Deputado Lucas Polese. Deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado Coronel Hélio. Com o relator. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Passa a colher os votos na Comissão de Finanças. Deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho dos Anjos. Ausente. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Deputado Mazinho com relator. Deputado José Esmeraldo com relator. Deputada Janete de Sá com relator. Deputado Coronel Wellington com relator. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Calegari com relator. E deputado Dari Pagung com relator, aprovado na Comissão de Finanças. Comissão de Infraestrutura, deputado João Cose. Deputado Marcos Madureira com relator.
Presidente, aprovado nas comissões reunidas. Devolvo para a mesa o projeto de lei 42/2026, oriundo do Governo do Estado, aprovado pelas comissões reunidas. Muito obrigado, deputado Alexandre Chambinho. Eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para extração dos autógrafos. Item 5. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 43/2026, oriundo da mensagem governamental 12/2026, de autoria do Poder Executivo, a doar imóvel município de Alegre. A medida permitirá a utilização do espaço estratégico para finalidades diretamente voltadas ao fortalecimento das políticas públicas locais. O imóvel abrigará tanto ações voltadas à capacitação e inclusão produtiva da população por meio da instalação de unidade de Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, quanto atividades essenciais ao funcionamento da administração municipal, como a Controladoria, a Procuradoria e o setor de compras, publicado no edital do dia 9/2/2026. Eu convoco as comissões de Justiça, de Infraestrutura e de Finanças e vou designar o deputado Alexandre Chambinho para presidi-las e relatar se assim entender. Obrigado, presidente deputado Danilo. Passo a relatar o projeto 43/2026, importante doação do município de Alegre para o município de Alegre, no terreno medindo 704 metros quadrados, que fica localizado na rua Romualdo Nogueira Gama, no centro do município, para a implantação do SENAC, onde a sua proposta tem dois eixos fundamentais de interesse coletivo: a promoção do desenvolvimento socioeconômico mediante a oferta de cursos de tecnologia com reconhecimento técnico e impacto na empregabilidade da juventude e demais cidadãos, aprimoramento da gestão pública com o fortalecimento dos mecanismos de controle interno, assessoramento jurídico e de gestão de contratações. Então, assim, é um terreno para a implantação do SENAC no município de Alegre, um avanço muito importante para o município do Alegre, onde eu saldo a Câmara de Vereadores, em nome da vereadora Thaisa e do prefeito Nirô. Acho que é um projeto de lei muito importante que a gente aprecia nesse momento, que é a implantação do SENAC na cidade de Alegre. Eu relato pela boa técnica legislativa e pela constitucionalidade, pela aprovação do presente projeto de lei e passo a colher os votos nas comissões reunidas. Comissão de Justiça, como voto, deputado Dari Paguni. Deputado Dari Paguni. Com relator, deputado Mazinho dos Anjos. Deputado João Coser. Com relator, deputado Fábio Duarte. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator, presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Deputado Lucas Polese. Deputada Raquel Lessa. Como voto, deputada Raquel Lessa. Com relator, deputado Coronel Wellington. Com relator. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, passa a colher os votos na Comissão de Finanças. Deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho dos Anjos ausente. E com a palavra, como vota o deputado engenheiro José Esmeraldo. Tá aí, tá, porque a Raquel está na sua frente, eu não estou te vendo, desculpa. Com o relator, deputado Mazinho. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Deputado Calegari. Com o relator, deputado Dari Paguni. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Infraestrutura, como voto, deputado João Coser. Deputado Marcos Madureira. Com o relator, aprovado nas comissões reunidas. Senhor presidente, devolvo o presente projeto de lei, Vossa Excelência, para apreciação do plenário. Muito obrigado, deputado Alexandre Chambinho. Coloco a matéria em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, o projeto fica aprovado à Secretaria para a estação dos autógrafos. Item 6, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 44/2026, oriundo da mensagem governamental 13/2026, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel do município de Cachoeiro de Itapemirim. A medida permitirá ao município ampliar sua capacidade de atendimento educacional, promovendo o uso social e racional do bem público atualmente desocupado, em benefício do direito da comunidade escolar e da política pública de educação, publicado no edital do dia 9/2/2026. Eu convoco as comissões de Justiça, Infraestrutura, Educação e Finanças e vou designar o deputado Alexandre Chambinho para presidi-las e relatar, se assim entender. Obrigado, senhor presidente Danilo Baense. Passo a relatar o projeto de lei 44/2026, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Cachoeiro de Itapemirim. Imóvel esse de propriedade do Governo do Estado, terreno medido 1.122 metros quadrados, localizado na rua Doutor Deolindo, 198, bairro Bahia Minas, no município de Cachoeiro de Itapemirim. Esse terreno que está sendo doado com a finalidade de promover e melhorar e ampliar o atendimento na educação no município de Cachoeiro de Itapemirim, atendendo aí a solicitação do prefeito da cidade, nosso amigo Teodorico Ferraço. Eu relato o presente projeto pela aprovação, pela constitucionalidade, pela boa técnica legislativa e passo a colher os votos nas comissões reunidas. Como vota o deputado Dari Pagunho na Comissão de Constituição e Justiça? Deputado Dari Pagunho. Com o relator. Deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator. Deputado João Cosi. Com o relator. Deputado Fábio Duarte. Com o relator. Deputado Capitão Assunção. Com o relator. Deputado Lucas Polese. Deputada Raquel Lessa. Deputado Coronel Wellington. Relator. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Passo a colher os votos na Comissão de Finanças. Deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Com o relator. Deputada Janete de Sá. Deputado Coronel Wellington. Com o relator. Obrigado. Deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Calegari. Com o relator, deputado Dari Pagungi. Deputado Marcos Madureira. Passa a colher os votos, aprovado na Comissão de Finanças, passa a colher os votos na Comissão de Infraestrutura, deputado João Coser. Com o relator, deputado Marcos Madureira. Com o relator, senhor presidente, devolvo a matéria a Vossa Excelência aprovada. Falta educação. A Comissão de Educação. Comissão de Educação, como voto deputado Marcos Madureira. Deputado Marcos Madureira, como voto na Educação. Com o relator, deputado Dari Pagungi. Deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Fabrício Gandini. Deputada Raquel Lessa. Com o relator aprovado na Comissão de Educação. Senhor presidente, devolvo a matéria a Vossa Excelência aprovada nas comissões reunidas. Muito obrigado, deputado Alexandre Chambinho. Eu coloco a matéria em discussão no plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para a Extração dos Autógrafos. Nós passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa e nossa querida comunidade capixaba. Nós recebemos hoje a informação a respeito de um processo de tombamento de um casarão da família Perotti Barbosa, no município de Ibiraçu.
na qual a Eco 101 ela pretende passar o traçado da duplicação da rodovia exatamente em cima desse casarão histórico, onde reside a dona Aurora, de 100 anos de idade, e do senhor Pedro, que tem 96 anos. Nós estamos pensando aqui o que leva, apesar de o desenvolvimento do Estado, da questão da logística ser muito importante, que leva o poder público ou a empresa a achar que ela pode, inclusive, sobrepor a história de uma família centenária, de pessoas de bem, em que a sociedade de Ibiraçu e região está do lado dela, perante a injustiça que essa empresa quer fazer, inclusive tentando prejudicar o processo de tombamento que existe em andamento junto à prefeitura. Então nós, senhor presidente, queremos demonstrar a nossa indignação com essa situação e pedir que todos os senhores e senhoras deputados estejam sensíveis à causa que é justa, para que nós não deixemos isso acontecer. Só modificar o traçado vai inclusive economizar o tempo, vai economizar recurso público e vão fazer um trabalho igual que se passasse no mesmo local, prejudicando essa família. Nós gostaríamos também de dizer que no dia 10, agora, essa semana, nós estamos acompanhando atentamente o aviso de licitação da estrada entre Iúna e Muniz Freire. Foi publicado e vai acontecer, segundo a previsão, no dia 10 de março. Essa licitação, ela já foi publicada, a abertura desse edital, e é uma estrada que vai levar ao desenvolvimento da região do Caparaó para a Cachoeira de Itapemirim, diminuindo distância e possibilitando escoar a safra, segurança melhorar, a saúde melhorar, a educação ter uma estrada decente, uma estrada segura, e todos os produtores que são produtores que pagam seus impostos, que produzem café, leite e diversas outras produções agrícolas e agropecuárias, que elas possam ter dignidade e estar sem as considerações, sem os buracos, sem as devidas, dos devidos prejuízos. Nós temos inúmeras pessoas que se deslocam para aquela região e, infelizmente, eles ficam, inclusive, chegam a atrasar nos seus empregos. São distribuidores de alimentos e outros produtos que ficam com seus caminhões agarrados nas estradas com um grande prejuízo. Já chegou até um ponto de uma grande carga de leite ter que se jogar fora, porque o caminhão agarrou, não tinha perspectiva nenhuma de sair daquele local e aí, infelizmente, tiveram que destacar esses produtos. Então, assim, parabéns ao governo do Estado do Espírito Santo, que definitivamente partiu para fazer o processo licitatório, não só de prometer, mas de viabilizar e concretizar esse sonho do município de Iúna e do município de Muniz Freire. Gostaríamos também que fosse postado aí os vídeos referente à estrada que liga 262 até o distrito de Príncipe, São João do Príncipe e Rio Claro. É uma estrada em que milhares de turistas passam periodicamente nessa estrada. Na Serra da Piúna, próximo a 262, houve um entupimento da drenagem. Os responsáveis foram lá, ao invés de desentupir, eles jogaram a terra e entupiram inclusive a boca das manilhas, fazendo com que a água, ao invés de escoar pelas manilhas, ou eles criassem uma rota alternativa para a água, e a água ficou entupida e passou por cima da estrada, como vocês podem ver ali, ocasionando a danificação ainda maior da estrada que já estava ruim. Olha o abismo que está isso aí, o transporte de alunos, o transporte das pessoas que têm o direito de ir e vir com segurança, está sendo altamente prejudicado por conta dessa situação. Nós também estamos aqui com um requerimento, aproveitando nosso tempo, dizer
da importância de nós termos a proximidade com a assistência da saúde. Visitamos recentemente o município de Alfredo Chaves, conversando com o prefeito Hugo, e uma das suas preocupações é justamente todos os seus cidadãos terem que ser submetidos a um transporte sanitário, sair de Alfredo Chaves, ir para São José do Calçado, ir para Iúna, ao invés de vir para Vitória. É um gasto enorme de energia, de recurso público. Nós temos que tirar um cidadão que busca uma assistência à saúde, ao invés de vir para Vitória, que fica a 40 minutos, ele tem que deslocar para São José do Calçado ou Iúna, que fica o dobro da distância e o dobro do tempo. Então, nós solicitamos ao secretário de Estado da Saúde, ao governo do Estado, que intervenha junto aos municípios nessa distribuição de vagas, para que esses municípios mais próximos da região da Grande Vitória possam vir para Vitória. E assim liberando as vagas dos municípios do interior para a região lá do interior, região do Caparaó, a região serrana, a região do Nordeste, a Noroeste, a região norte do Estado do Espírito Santo, para que nós tenhamos um atendimento com qualidade e com maior rapidez. E nós gostaríamos de falar aqui com muita tristeza a respeito de uma ocorrência que nós tomamos conhecimento, de uma policial militar que foi vítima de violência na data de ontem, justamente no Dia Internacional da Mulher, justamente no dia em que ela estava comemorando aniversário, que estava inclusive comemorando aniversário de relacionamento. Ela foi brutalmente violentada no quesito físico. Essa policial ela foi encaminhada juntamente com o autor para a delegacia, foi feita a ocorrência e, pasmem os senhores e as senhoras, ele foi liberado quase que no mesmo momento da policial militar. Então fica aqui o nosso registro, nossa indignação, para que a Justiça, para que a Polícia Civil, para que a Delegacia da Mulher, para que o Ministério Público, para que a Secretaria da Mulher do Estado do Espírito Santo, não só na teoria, mas na prática, adote as providências necessárias. O caso foi acolhido com maior responsabilidade e carinho pela delegada Cláudia Dematê, por toda a sua equipe. No entanto, o teleflagrante, a equipe que atendeu no teleflagrante, realmente não deu o encaminhamento necessário, fazendo com que a crença da impunidade pudesse voltar a reinar no Espírito Santo. E nesse caso específico, é uma policial militar, que nós temos o dever de estar aqui cobrando, assim como toda e qualquer mulher vítima de violência, para que fatos semelhantes como esse não aconteçam. Porque no avanço dessa violência, decorre os crimes de feminicídio, que nós temos visto acontecer e aumentar muito o número, a incidência no Brasil, aqui no Estado do Espírito Santo. Inclusive, nesse caso específico, o autor dessa violência foi denunciado que ele tinha uma arma dentro do carro. E mesmo assim não foi feita diligência nenhuma para ir lá verificar e apreender essa arma que estava dentro do carro dele. Me parece que ele tinha até o registro da arma, mas não tinha um porte para possuir e transitar livremente com esse armamento. Por final, senhor presidente, nós gostaríamos de registrar que agora em abril nós temos reajuste geral anual dos servidores. E dentro desse reajuste geral dos servidores, nós entendemos que o governo deve investir parcela dessa riqueza que ele tem, para que definitivamente valorize e motive os servidores públicos do Estado do Espírito Santo, na saúde, na educação, na segurança pública, e definitivamente possa dar o reajuste a todos os servidores da reserva remunerada que voltaram ao serviço ativo de forma voluntária para contribuir com esse espaço. Nosso muito obrigado e Deus abençoe todos vocês e uma boa semana. Muito obrigado, deputado Coronel Wélio. Com a palavra, deputado Alcântara Filho.
Glória a Deus. Presidente, deputados, servidores, público que nos acompanham, quero aqui começar repudiando mais um ato do movimento, da organização criminosa, Movimento Sem Terra, essa cambada na sua maioria, praticamente toda, cambada de vagabundo, que fica atrapalhando quem de fato quer produzir no Estado do Espírito Santo, com a conveniência, a permissividade do governo Casagrande. Semana passada, Casagrande recebeu o apoio declarado do PT em sua empreitada ao Senado. Mas, óbvio, defende ideologia de gênero, promove festa do MST, faz vistas grossas para que o MST possa ficar atrapalhando o Estado do Espírito Santo, defende tudo que não presta, é óbvio que ia ganhar o apoio do PT. Mas, em contrapartida, Casagrande não terá o apoio dos cristãos conservadores capixabas, porque aquele Casanaro que teve na eleição passada não vai colar mais. Afinal, cristão que apoia a esquerda oferta na sinagoga de Satanás. Além disso, deputado Calegari, eu quero aqui me manifestar, eu volto a dizer, eu não sou advogado de Arnaldinho, não sou do partido de Arnaldinho, nunca tive movimento político com Arnaldinho, acredito que acertou em algumas coisas, errou em outras, inclusive algumas falas que ele fez, mas eu acho que a sua decisão política está doendo até agora lá no governo, porque saiu na Gazeta. Olha isso aqui que saiu na Gazeta. Sociedade vai decidir se Arnaldinho é ou não traidor, diz interlocutor de Casagrande, o secretário de Saúde, Thiago Hoffmann, que é o garoto de recado de Casagrande. Mas esse cotovelo está doendo demais, estão preocupados demais. A época do coronelismo não acabou, não veio o Casagrande aqui dizer que tem que acabar com a violência política. E para que ficar chamando o cara de traidor? Afinal, isso é amnésia do secretário de Saúde da turma do PSB ou é falha de caráter? Porque eu estou aqui para relembrar os capixabas. 2010 nós tivemos o maior, aí sim, o maior movimento de traição da história do Espírito Santo, quando o próprio Casagrande apunhalou pelas costas Ricardo Ferraz, que era o candidato natural à sucessão do governo naquela época. Mas Casagrande correu para o seu amigo Lula, voltou de lá com a fórmula pronta e virou o candidato e se tornou governador. O maior traidor da política capixaba não é Arnaldinho, que tomou uma decisão de não apoiar, mesmo tendo sido um dos principais protagonistas de casar o Casanaro no Estado, o que eu fui totalmente contra. Ele pagou sua dívida de gratidão com Casagrande. Agora, resolve caminhar em um novo projeto político e fica os garotos de recado chamando o cara de traidor. Vai tratar esse cotovelo de vocês, vai tomar um anti-inflamatório porque está doendo demais. E além disso, toma um remedinho para a memória, porque o maior traidor da história política do Espírito Santo eleitoral se chama Casagrande, que apunhalou o próprio Ricardo pelas costas em 2010. A verdade precisa ser restabelecida, o governo precisa encarar os fatos e entender que a época do coronelismo já passou, a eleição não começou ainda. Tratem de governar o Estado do Espírito Santo enquanto vocês estão com a caneta na mão. Secretário de Saúde, com todo respeito, vai cuidar da saúde, que tem gente morrendo. Os cofres do Estado, vocês falam que está cheio de dinheiro, mas tem gente morrendo, tem remédio faltando. Vai trabalhar e depois se preocupa e aproveita para tratar esse cotovelo que está doendo demais. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântara Filho. Com a palavra, deputado Calegari. Boa tarde aos senhores deputados e deputadas, a todos os servidores desta casa, sem o qual o nosso trabalho seria impossível, aqueles que nos assistem nas galerias, em especial quero aqui reiterar meu compromisso com a Polícia Militar do Espírito Santo, com os nossos praças, soldados, com aqueles que lutam pela segurança do nosso Estado.
amigo Carlinho, tamo junto, meu irmão. Então, basicamente o que me traz aqui são dois assuntos. O primeiro, quero fazer um convite a todos os deputados, a todos os servidores e a todos que estão nessa casa, para participarem de mais um circuito COP que será realizado desta vez em Linhares, na próxima quarta-feira, dia 12 de março, a partir das 18 horas. Lembrando que o Circuito COP é um evento promovido pela Comissão de Cooperativismo, que eu presido, com o apoio inestimável da OCB. E aqui quero falar, caro Danilo Baense, da importância da OCB para o Espírito Santo, especialmente na figura do seu presidente, Pedro Scarpe, bem como do diretor executivo, nosso querido Carlão. A OCB é um orgulho do Espírito Santo e faz um trabalho espetacular, que hoje conta com a parceria da nossa querida Comissão de Cooperativismo. O outro assunto que aqui me traz, e aí eu tenho que continuar no caminho aberto pelo meu amigo, meu colega deputado Alcântara. Trata-se do governo do Estado. Bom, todos estão acompanhando a tragédia desse juiz federal capixaba, envergonhando o Espírito Santo, envergonhando a magistratura capixaba em todo o Brasil, que é o tal do Macário Júdice. Todo mundo está acompanhando. E todo mundo está acompanhando, apesar de não ser pela Gazeta, não ser pela Tribuna, mas pela Folha de São Paulo, pela Veja, os desdobramentos do caso Macário Júdice envolvendo o governador Renato Casagrande. Coleguinha de Macário Júdice, cedendo o servidor do Estado do Espírito Santo para o gabinete de Macário Júdice, em troca da interferência de Macário Júdice em julgamentos envolvendo aliados políticos. Diante disso, deputado Alcântara entrou com um pedido de CPI, que eu fiz questão de assinar, juntamente com Lucas Polese. 3 assinaturas, gostaria de ter mais assinaturas aqui nessa casa, caro deputado Alcântara. Mas, se não tem, eu entrei com um pedido no Superior Tribunal de Justiça de afastamento cautelar do governador Renato Casagrande. O governador do Espírito Santo hoje não tem condição moral de estar à frente do Executivo. Meus queridos, para vocês não ficarem pensando, porque ele é da oposição que ele está falando isso. Espera aí, eu queria imaginar se fosse Bolsonaro. Vamos lá, o homem Alcântara que está preso por nada. Imagine se tivesse uma comunicação de Bolsonaro com o juiz federal interferindo no julgamento de um prefeito já cassado em primeira instância, e o mesmo Bolsonaro transferindo o servidor do governo federal para o gabinete do amiguinho. O que é que não estaria ocorrendo nesse país? Mas é o que está acontecendo com o governador. O governador praticando tráfico de influência. O governador praticando advocacia administrativa, que é crime. Ele vai renunciar em um mês. Já deveria ter renunciado para se defender, para provar que é honesto mesmo. Casagrande, me desculpe dizer, você não tem condição moral de estar hoje governando o Estado do Espírito Santo. Pede para sair. Sai agora. Não espera o mês de abril, não. Sai agora, Casagrande. Você praticou a advocacia administrativa, está provado. Não sou eu que estou dizendo, é o celular, é o WhatsApp de um juiz corrupto, seu amiguinho, que está preso. Contra fatos não há argumentos. E digo para os colegas dessa casa, deveriam todos assinar esse pedido de CPI. E digo mais, espero que o Superior Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral da República entrem nesse assunto. Não espero nada do Judiciário Capixaba, nada. Não espero nada do Ministério Público do Espírito Santo, como aliás não espero da imprensa,
Porque se isso aí não tivesse vazado para a Folha de São Paulo e para a Veja, ninguém estaria comentando. E aí vale reflexão, né, ô Gazeta? É para vocês mesmo, jornalistas da Gazeta. Vocês que gostam de fazer matéria falando de gasto de deputado, falando de não sei o que da Assembleia, falando de ticket, tenham hombridade para investigar o que um governador que dá 80 milhões de orçamento para comunicação faz. Vão fazer nada, né? Nós sabemos que os jornalistas do Estado, se não estiverem na folha de pagamento do governo, passam fome. Então é lógico que não vão investigar. É lógico que não vão atrás do problema. Mas não tem problema não. A Veja, a Folha de São Paulo, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal estão em cima disso. Gazeta, publica isso aqui. Publica o meu discurso, Gazeta. Vocês não publicaram já encrenca que houve nessa casa, confusão, discussão, quem era o mais cotado para ser presidente, fofoquinha de Assembleia. Vocês não publicam, Gazeta? Publica o discurso do deputado que está aqui dizendo que o governador não tem condição moral de estar no Palácio Anchieta. Publica se vocês tiverem coragem, mas vocês não têm nem coragem e nem vergonha. Deus abençoe o pobre Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Calegari. Com a palavra, deputado Dari Pagung. Presidente, pela ordem. Pois não, coronel. É só para cumprimentar todos os policiais militares, bombeiros militares, presidentes de associações representativas que estão nas nossas galerias, policiais que ainda acreditam que o governo vai sensibilizar e, diante desse reajuste geral anual, vai conceder um reajuste junto com os RR, que desde 2022 estão sem nenhum tipo de reajuste, e fazer a diferença, como ele tem feito na aquisição de armamento, de viatura, inclusive de contratação de mais policiais para complementar o efetivo. Então, assim, o governador que tem feito a sua parte. Então, nós, deputado Dari Pagung, nós acreditamos que o governo, com sua sensibilidade, nesses encaminhamentos desses projetos que estão quase sendo encaminhados aqui para a Assembleia, que possa contemplar do soldado mais antigo até o coronel, do soldado mais moderno até o que foi promovido agora recentemente a coronel também, ou seja, todos, praças, oficiais, dos quadros especialistas, inclusive do quadro de saúde, inclusive do corpo musical, que deixaram de estar presentes no projeto, que a gente viu só o esboço dele. Mas eu acredito que ele deva ter e deva contemplar todos da Polícia Militar, todos do Bombeiro Militar, incluindo os RR, que já deram a parcela de contribuição e hoje estão gozando de sua reforma, da sua reserva ou de sua aposentadoria em caso dos pensionistas. Obrigado, presidente. Pois deputado Dari. Presidente, deputado Danilo, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas e também quem nos acompanha pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Eu recebi nesse momento, deputado Danilo, algumas imagens de uma enchente de chuvas, nesse momento, lá no município de Muniz Freire, do nosso prefeito Dito. Eu gostaria que o Luciano soltasse os vídeos. É o que está acontecendo nesse momento no município de Muniz Freire. Isso nos deixa muito preocupados com o município, porque o mês passado já teve muita chuva, muito vento, destelhou diversas casas, diversos comércios no município de Muniz Freire. E nesse momento agora, Coronel Wellington, Vossa Excelência me pediu, está ali no telão, muita chuva no município de Muniz Freire. Quero aqui dizer para o nosso prefeito Dito, para os nossos vereadores de Muniz Freire, que o nosso mandato, que a Assembleia Legislativa está atenta e à disposição para ajudar esse município que tanto está sofrendo nesse momento com essa chuva
pesada que está acontecendo no município de Muniz Freire. E também, presidente, quero aqui pedir o apoio de todos os deputados, de todas as deputadas. Amanhã nós vamos protocolar uma indicação importante que é para implantação de medidas de segurança urgente, com a fiscalização e o controle de tráfego na Serra do Limoeiro, no município de Itarana. Hoje teve outro acidente e nós sabemos, quem passa ali nessa região, descendo de Santa Teresa para o município de Itarana, a Serra do Limoeiro é muito perigosa. Eu liguei agora para o diretor do DR e solicitei uma visita técnica. Eu acredito que o DR precisa colocar ali de forma urgente radar ou quebra-mola, o que for, mas precisa que aquele tráfego ali na Serra do Limoeiro possa ser resolvido e que os caminhoneiros que ali trafegam possam ter mais segurança. Então eu queria aqui pedir o apoio de todos os deputados, de todas as deputadas, que possamos aprovar esse pedido ao DR, que nós precisamos de forma urgente da segurança ali naquela Serra do Limoeiro, com uma fiscalização que possa evitar os acidentes. E outra coisa, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ouvi aqui atentamente a fala dos meus colegas do plenário sobre o nosso governador Renato Casagrande. Renato Casagrande é um político já testado no Espírito Santo, já foi deputado estadual, já foi secretário estadual de Agricultura, já foi senador da República, governador por diversos mandatos e tem feito uma gestão brilhante. E o que eles citaram aqui da tribuna da Assembleia Legislativa, o governador Renato Casagrande já pronunciou através das suas redes sociais, explicando o que aconteceu. Uma conversa institucional que com certeza é o que nós esperamos de um governador do jeito que é o Renato Casagrande. Trouxe a público uma conversa que com certeza explica tudo. E eu tenho certeza que o que ele passou nas suas redes sociais é aquilo que aconteceu. Conversa institucional que qualquer um que tenha mandato hoje tem essas conversas. Como deputado estadual, como governador do estado, como presidente da República, nós temos conversas institucionais com outros poderes. E isso é importante. E eu quero aqui registrar essa fala em defesa do nosso governador Renato Casagrande. Pediram para ele sair. Ele já comunicou que vai sair agora no mês de abril. Vai sair para ser candidato nas eleições desse ano e com certeza nós vamos ver o nosso governador Renato Casagrande ir para as ruas e mostrar o que ele fez nesses últimos 8 anos de mandato em favor dos capixabas. E não é pouca coisa, é muitas obras, muitos investimentos em todas as áreas. É de infraestrutura, é na saúde, em todas as rodovias. E eu tenho falado, e respeitando o nosso ex-governador Gerson Camata, o atual governo hoje fez muito mais estradas, rodovias, do que na gestão do Gerson Camata. Então, eu queria aqui parabenizar o governador Renato Casagrande pelo trabalho, pela confiança que ele tem com a sociedade do Estado do Espírito Santo, e ele tem muito ainda para ajudar os capixabas em Brasília. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Presidente, deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, pois não, pela ordem, deputado Alcântara. Só fazer uma pontuação aqui, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Dari, mas ele disse que todos os deputados, todo mundo faz o tipo de diálogo que o governador fez com o Macário.
Eu não faço, eu não sei se outros fazem, mas foi uma mensagem por WhatsApp, não foi institucional e, segundo a própria Polícia Federal, são mensagens potencialmente criminosas. É a troca de favores, assim denominada pela Revista Veja e pela Polícia Federal. A palavra Obrigado. deputada Janete de Sá. Presidente, só um minuto, deputado Janete, só para... Deputado, eu não toquei no nome do deputado Alcântara, eu disse que quem tem mandato, aí eu usei os deputados estaduais, federais, senadores, governadores, quem tem mandato tem conversa institucional com outros poderes. Eu vejo aqui diversas agendas em outros poderes, e isso é normal, tá na Constituição Federal. Nós somos poderes que conversa com os outros, e isso é da democracia, e é nessa fala que eu disse nesse momento. Eu acredito que conversa institucional nós temos a cada dia. É isso que eu quis dizer e que o deputado Alcântara levou para o outro lado. A deputada Dari Pagunga, a palavra da deputada Janete de Sá. Boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV da Assembleia. Eu faço questão de subir nessa tribuna para poder estar alertando a sociedade contra os ataques que vão acontecer no período eleitoral. Infelizmente, no ano eleitoral, surge um monte de situações nessa polarização que o Estado brasileiro vivencia, de direita e de esquerda, tentando um lado atacar o outro, e a sociedade acaba não tendo uma compreensão real da verdade, de com quem está a verdade. Eu estou nessa Assembleia Legislativa desde 2003, quando ganhei o meu primeiro mandato de deputado estadual, e venho conquistando vários mandatos sucessivos por conta do trabalho grandioso que a gente faz em todo o Espírito Santo. E eu conheço o governador Renato Casagrande desde a década de 90 e tenho acompanhado a trajetória dele, uma trajetória limpa, de um homem guerreiro, trabalhador, e que merece de nós capixabas o agradecimento pelo trabalho que ele vem fazendo, virando a página do Espírito Santo. Quando eu fiz questão de subir para fazer essa defesa do trabalho do governador Renato Casagrande, porque realmente eu considero muito injusta essas acusações, que não tem, inclusive, nada julgado, não tem que fazer levantamento, tem que se investigar. Claro que tudo tem que se investigar, a gente não defende que as coisas fiquem debaixo do tapete, a investigação ela é necessária, mas as acusações levianas, né, que precisam ser compreendidas aqui pela população, fazem fruto exatamente desse período eleitoral, onde existe uma disputa grande, fratricida, de lados, de visões de sociedade, visões de como governar, e esses ataques, eles acontecem mesmo, mas a gente precisa estar atento à história das pessoas, acompanhar a história das pessoas, e eu venho acompanhando e conheço o Renato Casagrande, e posso dar um testemunho que eu tenho grande satisfação de poder trabalhar ao lado dele e defender o governo do Estado aqui nessa casa, porque eu conheço a seriedade desse gestor. Eu sei o comportamento ético, responsável, aberto e transparente que ele tem para com a sociedade. Eu cheguei aqui em 2002, numa época em que o Espírito Santo vivia sob o comando do crime organizado, que o Espírito Santo, os servidores públicos estavam há 4 meses sem receber os pagamentos, trabalhando e sem receber os seus vencimentos para poder botar comida dentro de casa, para saldar os seus compromissos. E foi uma era que teve no Espírito Santo de 2 importantes e bons governadores que, junto com a Assembleia Legislativa responsável, que foi se melhorando cada vez mais, selecionada pelo povo capixaba através do voto, que a gente foi mudando essa história. Muitos de nós foi ameaçado de morte. Eu já tive que ficar sob escolta, sob segurança policial, dentro da minha residência, por conta de ameaças de morte, porque eu ousei aqui ir para cima do crime organizado, porque criei aqui a CPI que investigou o seguro de vida dos deputados estaduais e acabou com essas mazelas, por várias situações que aconteceu no Estado ao arrepio da lei e que realmente sangrava os cofres públicos com diversos ralos para poder os recursos
recursos dos capixabas irem pelo ralo e não se traduzirem em obras, como a gente vê hoje. Hoje, sob o comando do governador Renato Casagrande, o nosso Estado, ele tem estabilidade política e fortalecimento institucional. É o Estado mais transparente do Brasil, segundo os dados nacionais e a transparência internacional. É o único Estado em nota A no Tesouro Nacional desde 2012. A dívida líquida nossa ela é negativa. O equilíbrio nas contas públicas, ele é articulado com desenvolvimento socioeconômico no nosso Estado. E tem destaque o Espírito Santo entre os estados mais competitivos do Brasil. Além de ser o estado que mais gerou emprego em 2025, é o estado entre os estados brasileiros com melhor saneamento básico, com uma educação boa, bombando, com o maior nível de obras que já se viu no Espírito Santo. É isso que interessa aos capixabas, é o desenvolvimento, é a alavancar da economia, é o fortalecimento na nossa saúde pública cada vez melhor, sob o comando do deputado estadual, licenciado e hoje secretário de Saúde, Thiago Hoffmann. É esse trabalho que o PSB faz no Espírito Santo, ligado aos mais diversos partidos que fazem parte dessa base, que governa o Espírito Santo e faz com que nós, capixabas, nos orgulhemos de nosso estado junto à nação. Quando a gente fala do Espírito Santo em outros estados brasileiros, a gente enche os olhos das pessoas de satisfação em ver que o nosso estado vai bem, que o nosso estado tem um bom comando, tem um gestor que ama os capixabas, que trabalha dioturnamente, incansável, em favor de nossa terra, em favor de nossa gente. Eu vim aqui com muita segurança fazer essa defesa, porque é injusto os ataques que estão acontecendo. Que seja investigado, e eu tenho certeza que nada de errado, que nada de escuso vai recair sobre o nosso governador Renato Casagrande, porque eu conheço o homem que Renato Casagrande é, o homem sério, responsável, que vem de uma família que tem como princípios a ética e a responsabilidade com aquilo que é público. Por isso que com muita segurança eu faço essa defesa, que o nosso governador não se esmoreça, que continue trabalhando firme. É período eleitoral, a população precisa olhar o passado das pessoas, precisa olhar a história para fazer as suas escolhas. Renato vai se licenciar sim, e ele precisa, porque ele é candidato ao Senado Federal, e Deus há de conduzi-lo à sua eleição com muita grandiosidade, porque o Espírito Santo agradece ao governador Renato Casagrande. O Espírito Santo, ele é solidário e ele agradece ao governador Renato Casagrande, porque ele sabe que Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, é um dos melhores governadores que esse estado já teve e é um dos melhores gestores públicos da nação. É isso que interessa para nós, é vermos o nosso problema resolvido, é ver o estado do Espírito Santo crescendo, se desenvolvendo e se constituindo cada vez mais numa terra de oportunidades. Obrigada, Casagrande, estamos juntos. A outra questão que eu quero falar aqui, deputado Danilo Baiense, é sobre um momento que nós vamos ter aqui nessa casa, da causa animal. Dia 14 agora de março é o Dia Nacional dos Animais, e nós estamos fazendo um grande evento, deputado. Nós estamos fazendo um grande evento, porque nós temos muitos problemas na causa animal aqui no Espírito Santo, muitos problemas de maus tratos, tivemos vários episódios graves de maus tratos contra os animais. A gente está querendo dar luz a esse dia. Então, em vez de fazer uma comemoração só num dia, nós estamos começando hoje uma semana inteira de eventos relativos à causa animal. Nós estamos fazendo uma feira que fica aqui no pavimento térreo, na área cidadã da Assembleia, onde a gente está comercializando e apresentando produtos PET, na área de confecção, de cosméticos, de alimentação, de personalização de xícaras, de bijuterias banhadas a ouro, coisas muito bonitas, coleiras artesanais, alimento, sorvete, picolé PET, né, para que o PET pode tomar, se refrescar na nossa terra, que é uma terra que tem um calor muito grande. Então, assim, tem vários produtos, quem quiser vir visitar,
vai ser de segunda a sábado, de segunda a quinta-feira. A feirinha, ela está acontecendo de 9 horas até as 17. Na quinta-feira, na sexta-feira, ela vai para a área externa da Assembleia e vai ficar na sexta e no sábado na área externa da Assembleia, para que a população possa passar e possa também adquirir e conhecer os produtos PET que nós estamos expondo aqui na casa. A partir da quinta-feira, quinta, sexta e sábado, o carretão do PET Vida, da castração e da vacinação de animais vai estar aqui em frente à Assembleia Legislativa, gente. Na quinta começa a partir das 2 horas, castrando gatos. E na sexta e no sábado, castram cães. As pessoas estão sendo cadastradas pela Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal da Assembleia Legislativa, institucionalmente, para poder virem castrar seus animais. Vão ser priorizados os protetores dos animais, pessoal de ONG que tem muito animal e que precisa estar fazendo essa castração para colocar seus animaizinhos nas feiras de adoção já castrado, porque a regra nossa é entregar, é doar um animal depois que a gente faz o levantamento da pessoa que vai estar ficando com o animal, é doar o animal já castrado. Então a prioridade será, não vai ser aberto geral ao público, vai ser para os animais de pessoas de ONG, de protetores de animais que tem mais de 2, 3 animais. Nós também vamos estar disponibilizando 300 vacinas para cães e gatos, a V4 para gatos, a V8 para cães, que é a vacina contra a sinomose. Então vem para cá também, traz o seu cachorrinho, vai ser por ordem de chegada, esse não é só para protetor, quem quiser vir com o seu cãozinho, por ordem de chegada, vai ser vacinado. Eu peço às pessoas que podem pagar, que não utilize esse espaço público, porque o nosso propósito é estar vacinando cães e gatos de pessoas que não têm condição para pagar por esse serviço. E no sábado, a carreta da castração vai estar aqui também, mas ela vai ficar até 2 horas da tarde. Então as pessoas ficarem atentas, ela começa o trabalho 8 horas e vai até 2 horas da tarde. Na segunda-feira vai ser um grande momento, onde essa casa, junto com o presidente da casa, Marcelo Santos, eu quero agradecer ele aqui publicamente, nós vamos, porque tudo isso foi possível nessa parceria com o presidente da Assembleia, nós vamos estar fazendo uma solenidade de homenagem à proteção animal, para os protetores e defensores da causa animal de todos os municípios do Espírito Santo. Nós vamos estar elencando os protetores dos municípios e vamos estar homenageando um por município. Vai ter município que vai ter mais de um, mas nós vamos estar homenageando a causa animal e agradecendo aos protetores e protetoras da causa animal pelo trabalho grandioso que fazem, muitas vezes substituindo o lugar que era de direito dado poder público, mas que não faz. Então os protetores, homens e mulheres abnegados à causa animal, têm feito esse trabalho e merece dessa casa o nosso agradecimento. Será uma noite de homenagem, vai ter um coquetel ao final para os protetores dos animais, que serão homenageados de forma grandiosa, de forma brilhante, aqui nessa casa, levando o nosso agradecimento, o agradecimento do povo capixaba, pelo trabalho de valor que fazem em defesa de nossos cães, de nossos gatinhos, de nossa fauna, enfim, em nome dessas pessoas que fazem esse trabalho de valor, essa casa se rende, todos os 30 deputados, eles assinaram o documento para que essa sessão ela fosse realizada. Então meu agradecimento a meus colegas também, que são solidários à causa animal e junto conosco fizeram com que fosse possível a gente estar fazendo esse grande evento em favor dos protetores da proteção animal capixaba. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Não respondendo. Com a palavra, deputado capitão Assunção. Não respondendo. Com a palavra, deputado Lucas Polese. Não respondendo. Com a palavra, deputado Toninho da Emater. Não respondendo, eu passo nesse momento a presidência ao deputado Coronel Wellington para que eu possa fazer uso da fala. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Baença. Boa tarde, presidente, deputado Coronel Wellington. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, servidores desta casa e a você que nos assiste pela TV, Assembleia e demais mídias sociais. Presidente, eu subo a essa tribuna
nesta data para falar de um assunto extremamente importante e grave, e que deve exigir de todos, os nossos parlamentares, autoridades da sociedade capixaba, total atenção e engajamento, que trata-se exatamente da violência contra a mulher. Tema importantíssimo. Ontem, dia 8/3, foi o Dia Internacional da Mulher, um dia do qual a sociedade capixaba não tem o que celebrar ou comemorar. Isso realmente é muito lamentável. A violência contra a mulher vai muito além das agressões físicas. Segundo a Lei Maria da Penha, é possível denunciar diferentes formas de violência, incluindo a física, que envolve qualquer ato que prejudica a saúde ou a integridade corporal da mulher. Há também a violência patrimonial, caracterizada pela retenção, destruição ou subtração de bens, documentos ou instrumentos de trabalho da vítima. A violência moral ocorre quando a mulher é alvo de calúnia, difamação ou injúrias por parte do agressor. A violência psicológica engloba ações ou omissões que causem dano emocional, abalem também a autoestima ou prejudiquem o desenvolvimento da vítima. Já a violência sexual envolve qualquer ato que obrigue a mulher a ter relações sexuais ou praticar qualquer ato libidinoso com o agressor sem a sua permissão ou vontade. A Lei Maria da Penha protege as mulheres de todas essas formas de violência, reforçando que nenhuma vítima está sozinha e que o silêncio precisa ser quebrado. Faça um alerta, denuncie e busque ajuda. Esse tema não é apenas um número, são filhos que perdem suas mães para a violência, são infâncias atravessadas pelo luto, pelo trauma e pela ausência. Quando falamos de feminicídio, não estamos falando só da mulher que foi assassinada, estamos falando de crianças que crescem sem colo, sem referência, sem proteção materna. O impacto não termina no crime, ele ecoa por anos na saúde mental, no desempenho escolar, nos vínculos afetivos e na construção da identidade dessas crianças. Feminicídio não é um ato isolado, é o ponto final de uma escalada de violência que poderia e deveria ter sido interrompida muito e muito antes. Cada número carrega uma história, cada história deixa filhos órfãos. Precisamos falar sobre prevenção real, investimento em políticas públicas eficazes e responsabilização firme desses autores de hediondo crime. Porque proteger mulheres também é proteger crianças e nossos adolescentes. A melhor forma de homenagear as mulheres é garantindo que elas continuem vivas e seguras, somente e nada mais. Os dados são extremamente alarmantes. Precisamos sair do discurso, sobretudo em um ano de eleição. Inclusive, ainda esse mês, precisamente no dia 24, estaremos realizando uma reunião ordinária da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado para tratar exclusivamente da violência contra a mulher, já que os índices estão chegando a patamares inusitáveis. Eu solicito a todos que tenham qualquer tipo de conhecimento, presidente, de violência contra a mulher, que denuncie através do 181, pode denunciar também pelo Disque 100, toda e qualquer denúncia será bem-vinda e checada pelas nossas autoridades. Muito obrigado, presidente, retorno a palavra a Vossa Excelência. Parabéns, deputado delegado Danilo Baense, pela fala. Nós sabemos que é um tema relevante para o nosso Estado. Falamos hoje no plenário sobre uma situação em que uma policial militar foi vítima de violência. Essa violência foi registrada exatamente na data de ontem. Ela estava fazendo aniversário, inclusive de namoro com esse cidadão, e ela foi violentada no quesito físico,
sofreu várias escoriações, lesões pelo corpo. Ela foi encaminhada à delegacia, juntamente com o autor, e, pasma, né? O cidadão quase que saiu na mesma hora que ela. E ele ainda estava portando uma arma dentro do seu carro e os policiais ainda não foram dentro do carro e verificaram, mesmo com a denúncia da família e dela, que ele portava uma arma dentro do carro. Hoje nós fizemos questão de fazer contato com a delegada da delegacia especializada, a delegada Dematê. Ela prontamente deu atenção ao caso. O UBU que foi registrado é o número 60725111. A sociedade está pasma. Eu vou trazer aqui, inclusive, a cópia dessa ocorrência e fazer o encaminhamento formal à Comissão de Segurança Pública, para que nós possamos encaminhar a Delegacia Especializada, a Secretaria da Mulher, ao Ministério Público, chefe de Polícia Civil, porque a situação foi tenso. E a família está indignada porque, mesmo ela tendo sido agredida com lesões, foi levada a fazer exame de lesões corporais, o cidadão que criou, que aconteceu isso tudo, né? Que desferiu o soco, desferiu o pontapé, pegou ela, deixou diversas lesões, foi liberado na frente dela, entendeu? Então, assim, isso aconteceu na data de ontem, presidente. Ontem, aconteceu em Vila Velha. E a sociedade está mobilizada em torno, não de que ele pague um preço superior ao que ele deva pagar, mas que a responsabilidade penal dele seja realmente apurado, né? Óbvio que ele tem o direito constitucional de ampla defesa do contraditório, mas que esse caso não fique assim. Justamente no Dia Internacional da Mulher, justamente no dia do aniversário dela, justamente no dia do aniversário de relacionamento deles, inclusive, o que aconteceu essa tragédia. Então fica aqui o nosso desabafo, nosso pedido de providência, inclusive a Corregedoria da Polícia Militar, Corregedoria da Polícia Civil, para que apure o caso e a gente tem certeza que essas ações, elas não são representativas de que a grande maioria das equipes fazem, né? As equipes realmente trabalham com dedicação, com zelo, com encaminhamento devido de todas as ocorrências, e essa exceção aí, precisa saber o porquê que o policial, nesse juízo de valor que ele fez, liberou esse sujeito que praticou a violência, estava ainda de posse de uma arma e simplesmente foi liberado. Então, devolvo a palavra a Vossa Excelência, parabenizando mais uma vez pela fala e pela cobrança. Muito obrigado, deputado Coronel Hélio. Parabéns também pela sua fala em defesa da população do Estado do Espírito Santo. E voltamos, Coronel, àquele primeiro ponto que nós temos lutado bastante. Eu aqui e Vossa Excelência também lutando conosco ali junto à Comissão de Segurança. É o teleflagrante. Ontem, domingo, obviamente a Delegacia de Proteção à Mulher estava fechada. No plantão existiam... Geralmente existem apenas 2 policiais no plantão, quando muito 3 ou 4 para dar um apoio, mas nós não temos ali um delegado, uma autoridade policial que possa decidir o que tem que ser feito naquele momento. Então é decidido friamente por um delegado que está no ar-condicionado lá perto da chefatura, ali no antigo prédio do Detran, e aquele delegado ali é quem decide todas as ocorrências do Estado do Espírito Santo. Isso realmente é muito triste, e a violência contra a mulher e contra qualquer cidadão, contra criança, contra adolescente, tem que ser combatida veementemente. Vossa Excelência vê que há poucos dias nós fizemos uma fala aqui com relação àquele policial militar que agrediu a sua companheira, também policial militar, aqui no bairro de Jardim Camburi. Então nós precisamos, governador, de uma atenção especial de Vossa Excelência, porque quando a Polícia Civil tinha pouco mais de 150 policiais, delegados, desculpa, eu fui superintendente de polícia do interior e mantive todos os flagrantes funcionando 24 horas, coronel, com delegado, com escrivão e com investigadores. Nem que fosse escrivão ad hoc, mas eu tinha em todos os plantões. Hoje nós estamos com mais de 270 delegados e os plantões não funcionam. Isso realmente é muito lamentável. Eu concedo a palavra agora ao deputado Bispo Alves. Não respondendo, concedo a palavra ao deputado Adilson Espíndola. Não respondendo, com a palavra a deputada Camila Valadão. Não respondendo, com a palavra a deputada Raquel Lessa. Não respondendo, com a palavra a deputado Vandinho Leite. Não respondendo, com a palavra a deputado
deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra o deputado Bruno Rezende. Não respondendo, com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra o deputado Gandini. Não respondendo, com a palavra o deputado Fábio Duarte. Não respondendo, com a palavra o deputado Zé Preto. Não respondendo, com a palavra o deputado João Coser. Não respondendo, com a palavra o deputado Alexandre Chambinho, que foi o último a se inscrever. Também não respondendo. Eu quero então agradecer a presença de todos os deputados e deputadas que estiveram conosco aqui, tanto na sessão ordinária quanto na extraordinária. Agradecer a todos os servidores dessa casa e a você que nos acompanha pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, presencial amanhã às 15 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário da Assembleia Legislativa na tarde desta segunda-feira. Foram realizadas 2 sessões, uma ordinária e uma extraordinária, e os deputados aprovaram 6 projetos de autoria do governo do Estado. Um deles muda as regras para a classificação dos contribuintes considerados devedores reincidentes do ICMS. Outros 4 projetos tratam de doação de imóveis do governo para municípios e foram beneficiados os municípios de Alegre, Serra e Cachoeiro de Itapemirim. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alias mais perto de você.